paz do Senhor, tudo bem? E aqui traz uma palavra de Deus ao seu coração. E sei que Deus tem um propósito na sua vida e vai falar com você. Em Lucas capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Esse texto ele nos mostra algumas verdades. Jesus ele tem um encontro com este homem chamado Zaqueu. E eu quero lhe dizer a primeira verdade, que é a seguinte: ninguém tem um encontro com Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, a pessoa tem a sua vida transformada para melhor. Jesus Cristo, quando encontra esse homem, a vida desse homem é totalmente transformada e mudada pelo poder de Jesus. É interessante que o texto ele vai mostrar algumas atitudes de Zaqueu com respeito a Jesus e a ação de Jesus com respeito a Zaqueu. E nós podemos observar que a primeira atitude de Zaqueu em relação a Jesus é a seguinte: que ele observou que ele era de pequena estatura, e vendo a sua impossibilidade de ver Jesus, de falar com Jesus, ele sobe em cima de um sicômoro a fim de vê-lo. E quando Jesus ele se aproxima dele, ele toma agora uma atitude em razão da atitude de Zaqueu de subir no sicômoro. E a atitude de Jesus para com Zaqueu é esta: olha, hoje me convém ir na sua casa. Esse texto nos ensina algumas verdades. Primeiro que nestas ações de Zaqueu e reações de Jesus, aprendemos que quando tomamos uma atitude em relação ao mestre, ele toma uma atitude em relação a nós. Zaqueu tomou a atitude de mudar de vida, de fazer de tudo para ter um encontro com Jesus. E Jesus, ele, vendo essa atitude, vendo esse ato de fé, ele pensou, acredito eu, não está escrito na palavra do Senhor, mas acredito que Jesus Cristo ele pensou o seguinte: olha, Zaqueu teve a atitude de se aproximar de mim, então eu vou ter a atitude de me aproximar dele. Sabe, Jesus Cristo ele espera que nós venhamos ter uma atitude com respeito a ele. Devemos entender que Deus nos ama, Deus tem um compromisso conosco, Deus nos salvou antes mesmo da fundação do mundo. Deus tinha um plano de salvação para nós. E em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo ele nos salvou e nos amou primeiro. Só que diante desse amor, diante dessa salvação de Cristo, diante desse compromisso de Cristo, devemos também ter as nossas ações e atitudes.
E a ação de Zaqueu foi essa. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E a ação de Jesus foi que ele disse que hoje mesmo ele iria repousar na casa de Zaqueu. Sabe, Jesus hoje quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida. Mas preste bem atenção no texto, que o texto ele segue dizendo o seguinte, que quando ambos tomaram essas atitudes, o versículo 7 diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sabe, na sua trajetória com Cristo, na sua caminhada com Cristo, com certeza vão existir pessoas que vão aparecer no seu caminho, não para te motivar, mas para lhe dizer o seguinte: olha, não faça isso, não faça aquilo, não se aproxime de Cristo, não vá para a igreja, porque você é um pecador, você é um homem mau, você é uma mulher que tem vários erros. Mas saiba de uma coisa, acredite não nas palavras dos homens, não naquilo que o homem fala, não naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Acredite no que Deus tem para você, no que Deus tem para a sua vida. E o texto ele continua dizendo o seguinte, que quando Jesus Cristo ele vai para a casa de Zaqueu, independentemente das críticas, dos desafios que ele iria passar ao tomar essa decisão, ele diz o seguinte, que hoje houve salvação nesta casa. Sabe, só que antes de Jesus dizer que houve salvação na casa dele, Zaqueu tomou atitude. E qual a atitude de Zaqueu? No versículo 8 vai dizer o seguinte, que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu tem a atitude de mudar de vida. Não somente de ter um encontro com Cristo, mas a atitude de se arrepender e mudar a postura de sua vida. E Deus espera isso também de nós, para que seja cumprido o verso 9, que diz o seguinte, que hoje mesmo entrou a salvação nesta casa. E o versículo 10 finaliza, dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, essa mensagem é para você que está distante da casa do Senhor ou que nunca foi à casa de Deus. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um propósito com você. A Bíblia me fala que Deus tem um compromisso com a sua vida. Só que para Deus agir em sua vida, você precisa tomar algumas atitudes. Atitudes essas que mudarão a sua história. Acredite, não tenha medo das críticas, não tenha medo das impossibilidades, não tenha medo de não conseguir. O responsável por lhe garantir essa vitória é Cristo. Cristo já pagou o preço por você. Cristo lhe ama, tem um compromisso por você, tem um compromisso contigo, quer lhe salvar. Aceite a Cristo em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus.